afinal, como funcionam as entrevistas de emprego aqui na Irlanda? Fala galera, tudo certo? Para você que não me conhece, eu sou o Matheus, fiz intercâmbio na Irlanda em 2023, agora em 2024 eu sou cidadão europeu e eu consigo dar mais atenção para esse canal. E muitos de vocês me perguntaram, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, @MatheusLorenzoni com 2 i's no final, me perguntando, Matheus, como que funciona a entrevista de emprego e outras dúvidas mais. Então, vamos embora pro vídeo. Já deixando aqui de cara que a entrevista de emprego é totalmente feita em inglês. Eu fiz acho que 8 ou umas 10 entrevistas de emprego, na verdade uma delas apenas foi em português, que foi com um chefe de cozinha que ele estava contratando ali para eu lavar os pratos e ele era brasileiro. Então a entrevista foi totalmente em português, mas todas as outras são em inglês. E Matheus, o que é preciso para eu poder trabalhar aí na Europa e tal? Eu não quero saber de entrevista de emprego, eu quero saber antes, um pouquinho uns passos antes a respeito de trabalho. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre trabalho, tá gente? Então basta você procurar ali, mas espera, vê esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele já vai te ajudar. E aí você somando os dois, acredito que você já vai saber muito mais do que muitas pessoas antes mesmo de chegar aqui, porque eu mesmo não sabia de nada disso antes de eu chegar aqui. Bom, então a primeira coisa que eles vão perguntar para você é cadê seu currículo. Eles levam o currículo impresso, mas eles pedem também para você levar o seu currículo impresso caso eles não tenham. Então eu sempre levei o meu currículo impresso, além de eu enviei para a empresa e tudo mais, não tem importância, eu levo um currículo impresso na mochila. E ali eles vão fazer só um double check, ou seja, só checar, ver se tá certo ali as informações que você escreveu e ver como que você vai desenvolver esse assunto, é claro, totalmente em inglês, tá gente? Se você não sabe falar muito bem, leve uma pessoa junto com você para traduzir, porque eu mesmo fui com a minha esposa na minha primeira entrevista de emprego e era um chinês, foi muito engraçado, foi um chinês falando inglês. E a minha esposa não estava entendendo o sotaque dele, então ele falava, eu entendia, traduzia para minha esposa, respondia, a minha esposa ia e me traduzia para ele. Então ficou como se fosse um jogral, assim, um respondendo o outro e ninguém se entendendo ao mesmo tempo, todo mundo se entendendo. E é claro, óbvio que eu não passei para a entrevista porque eu ia trabalhar com o rapaz e eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Mas isso foi o bom para mim, por quê? Porque eu separei depois no meu celular, eu escrevi tudo. Aqui tá meu tablet, né, que eu tô mostrando, mas no meu celular eu escrevi tudo, todas as perguntas que ele me perguntou ali e eu já traduzi tudo para o inglês. Então quando eu ia para a entrevista eu já fui preparado. Eu no Brasil, eu fui gerente, então eu já contratei pessoas, eu sei mais ou menos as perguntas que a gente faz e eu já sei o que as pessoas se esperam numa entrevista de emprego, realmente. Se eu já selecionei um currículo, eu espero só que a pessoa desenvolva um pouco mais o assunto, só para ver se bate o santo, vamos se dizer assim. Então foi só ali para desenvolver o assunto. Então vamos lá, para as outras entrevistas de emprego que eu fui sozinho. Eu levei, no caso, a minha folha, né, o meu currículo impresso, levei as perguntas já e respostas mais ou menos, treinei em casa, óbvio, né? Mas qual que eram as principais perguntas? Bom, a primeira dela é realmente qual é o tipo do seu visto, se você veio como estudante, se você é cidadão europeu ou se você não tem visto, se você tem PPS. Por quê? Porque PPS para eles é como se fosse o número do INSS. Se você não tem importância. A empresa solicita isso para você. Mas para eles é muito importante que você já tenha esse número, né, de PPS. Então beleza, número de PPS. Daí depois ele pergunta onde você mora. Por quê? Porque eles priorizam pessoas que estão perto do trabalho. Que é não só a Irlanda, acredito que toda a Europa prioriza uma coisa que eles falam que é muito de qualidade de vida. Eles não querem que você perca muito tempo no transporte ou que você vai trabalhar no outro lado da cidade simplesmente para ganhar dinheiro. Eles sabem que isso vai fazer com que você saia do trabalho e encontre outro mais perto da sua casa, porque querendo ou não é mais qualidade de vida. Uma outra coisa é onde você estuda e qual horário você estuda. Também é a mesma coisa, qualidade de vida com relação à distância e qual horário, por exemplo, de manhã, daí você vai ter a tarde e a noite livre, ou se você estuda de tarde, você vai ter a manhã e a noite livre. Então, qual é o horário que você estuda? Para a empresa ali te colocar na escala. Normalmente aqui, tá gente? Normalmente, tudo aqui funciona com escala. As empresas não funcionam de segunda a sexta. As empresas funcionam de domingo a domingo, das 9 da manhã, sim, abre um pouco tarde, mas abre às 9 da manhã até 6 horas. Os shoppings e tudo mais fecha às 6 horas. Isso me deixou muito surpresa. Então, se você for trabalhar em shopping, for trabalhar em loja, a maioria das fábricas e tudo mais, fecha tudo 6 horas. E normalmente sexta-feira não abre, porque aqui tem uma coisa que é uma cultura deles de sair já para beber na sexta-feira, meio-dia, já vão desacelerando, já sai umas meio-dia, ou senão já trabalhei em empresa que sai às 3 horas da tarde. E aí já vai desacelerando, sábado bebe o dia inteiro, domingo bebe o dia inteiro e na segunda-feira aí todo mundo voltou a trabalhar. Mas isso, vou falar esporádicas, depende muito da empresa. A gente que veio como imigrante normalmente não chega trabalhando nessas empresas logo de cara. A gente precisa de mais indicação de trabalho, um pouquinho mais de base de inglês, esquentar um pouco mais, vamos dizer assim, né, o currículo, esquentar, no caso que eu digo, é ter empresas realmente de Dublin, empresas da Irlanda no currículo, para daí eles te chamarem, você ser contratado por uma empresa boa, assim por dizer, né? Bom, Matheus, o que mais que eles te perguntam
perguntam, te perguntam realmente todas as coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu coloquei no meu currículo, que foi muito perguntada, é que eu já havia trabalhado limpando casas do Airbnb no Brasil. Bom, isso é verdade? Mais ou menos, vamos dizer assim. Por quê? Porque minha sogra uma vez alugou uma casa e do Airbnb, eu não lembro se foi minha sogra, alguém alugou uma casa do Airbnb, mas antes disso eu fui limpar a casa, só lembro disso. E eu coloquei lá realmente que eu fiz isso, papapá, e conforme eu limpei. E chegou lá e falou, você já trabalhou, tal, não sei o que, pra limpando casa de Airbnb? Beleza, como que você limpou? Como é que é feita a limpeza no Brasil? Daí depois que eu já trabalhei em logística, né? Como que era a logística no Brasil? Como que funciona os setores e tudo mais? Você tem carta de empilhadeira? Enfim, todas essas coisas eles vão perguntando e eu já deixei tudo escrito, então eu já estava preparado ali, porque eu sou ansioso, gente. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu gosto de me preparar e estar muito bem preparado e não ser pego de surpresa, ainda mais nessas horas, né, que a gente está precisando tanto de um emprego. Bom, Matheus, finalizou a entrevista, o que ele vai me perguntar mais? Bom, as perguntas que normalmente que eles falam, e aí, você tem alguma pergunta para fazer pra gente? E o que normalmente a gente se fala é, bom, qual é a média de trabalho, no caso, quantidade de horas, e quanto que você estão pagando para uma pessoa trabalhar nessa função. Eles vão falar que é 12,70 por hora, por exemplo, que é o salário mínimo daqui, 12,70 por hora, 20 horas semanais, 30 horas semanais, essas coisas. Daí depois eles perguntam normalmente para você tem conta no banco irlandês, qual que é o seu banco, ou senão você vai ter que abrir uma conta no banco tal, porque a nossa empresa trabalha com o banco tal e a gente só deposita no banco tal. Enfim, então algumas coisinhas aí que acabam surgindo, mas você vai ver que é mais uma conversa, você vai dialogar, entendeu? Então se você já tem sua esposa, se você tem um amigo, se você tem alguém da escola, já vai treinando a entrevista, pergunta pra ele como que foi a entrevista de emprego dele. Mas calma, gente, tira toda essa ansiedade, espera pra quando você chegar aqui. Primeiro, igual eu sempre falo pra vocês, primeiro chega aqui, depois que chegou aqui, procura casa, depois abre a conta no banco, aí você se preocupa com o emprego. Mas já vai na escola, já vai desenrolando o network, já vai perguntando como é que foi com um, como é que foi com o outro. Porque talvez não, né? Eu acredito realmente que as experiências das outras pessoas acabam nos ajudando e nos moldando de alguma forma. Então, já vai perguntando. Mas outros pontos que eu gostaria de levantar aqui. O primeiro ponto que realmente é o dress code, ou o código de vestimenta. Eu vou falar pra você, beleza, você passou na entrevista, eu quero que você faça um trial, mas o seu dress code, ou seja, o código de vestimenta, é que você venha com shirt, ou seja, uma camisa social preta ou branca, ou uma t-shirt, ou seja, uma camiseta realmente preta, azul marinho, branco, vinho, e eu quero que você venha com calça preta e tênis preto, ou se não, um safety shoes, que nada mais é do que aquele sapato de segurança com bico de aço, né, que a gente tinha aí no Brasil, que a gente tem aí no Brasil. Já trabalhei muito tempo usando isso, mas aí eles pedem para você vir no horário tal para você fazer um trial, nada mais é do que um treinamento. Aqui na Irlanda, eles têm uma coisa, na verdade acho que toda a Europa, uma coisa chamada trial, ou seja, você fica trabalhando 4 horas para ver se aquelas coisas que você colocou no currículo, para não ver se é mentira, porque aqui tem muitas pessoas entrando e saindo o tempo inteiro e acaba que tem muitas pessoas mentindo, realmente. Então, no currículo ali eles pegam para ver se você tá falando a verdade. Eles vão fazer um teste, por exemplo, de barista, que é você preparando café, e vai falar, beleza, vai ficar 4 horas trabalhando aqui com a gente, só fazendo café. Daí depois, você trabalha no warehouse, beleza, vai ficar 4 horas aí trabalhando no warehouse. Você trabalha limpando, beleza, vai ficar 4 horas limpando pra gente. Mas é 4 horas trabalhando de graça, tá, gente? Mas beleza, Matheus, e aí, o que mais? Deu 4 horas, gente, chega no gerente, aqui na Irlanda, acredito, né, a gente tem que se impor muito, então, porque sua hora vale dinheiro, porque tem muitas pessoas aqui que são desleais, igual tem no Brasil, igual em todo lugar do mundo, não vem pra cá pensando que o europeu faz tudo certinho, tá, gente? Então, vem pra cá, aí o cara, o que ele faz normalmente, o dono da empresa, ele pega e faz com que você trabalhe 4 horas, aí ele chama uma outra pessoa, trabalha 4 horas, uma outra pessoa, então, tipo, ele acaba nunca contratando ninguém. Isso é horrível, tanto pro mercado de trabalho quanto pra gente como experiência, a gente nunca se sente passando realmente, mas eles aprenderam com esse trial, não precisa ser pago, até 4 horas, tá bom? E ele acaba chamando outra pessoa. Já aconteceu quando eu cheguei aqui, gente, foi uma experiência horrível de eu trabalhar 8 horas e não receber por isso. A minha esposa, a Evelyn, ela já trabalhou 10 horas e não recebeu nenhum real, nenhum euro, nem nada por isso. E eles 4 horas aqui, o certo é eles te darem água e algum alimento assim que você acabar, né? Ou enquanto você está fazendo ele, você tirar um break, que nada mais é um pequeno almoço ali, de uns 15 minutinhos para você parado, para você comer e aí depois voltar a trabalhar. Mas beleza, gente? Então 4 horas. Se você for trabalhar 5, você já chega no gerente e fala, ei, você vai querer pagar pelas 5 horas, que não, ele não vai pagar só uma, vai ter que pagar 5 horas. Fala, ei, você vai querer pagar pelas 5 horas do meu trabalho? Ou eu passei ou não passei no trial? Você quer que eu volte na segunda-feira? Entendeu? Seja bem simples, bem direto e bem maduro. Não precisa se posicionar como bravo, falar, ei, tá tirando, isso aqui. Não precisa nada disso. Só você se impor e ser bem político, porque você vai aprender que os europeus, eles são muito políticos, tudo funciona
aqui, na calma e na tranquilidade. Bom, gente, isso foi o que eu queria passar para vocês, um pouco mais de como funcionam as entrevistas e um pouquinho das minhas experiências com entrevista de emprego. Eu sei que tem muita pessoa que fica nervosa, mas uma dica eu dou para vocês. Venha calmo, se você não fala inglês, igual eu falei, escreve realmente todas as coisas. Se você não fala inglês, está com dúvida, não sei o que, leva um amigo para te ajudar, pergunta para outros amigos e assim eu acredito que você vai realmente conseguir o seu primeiro emprego. Fica calmo que eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Encaminha para um amigo seu esse vídeo aqui que tá com vergonha, tá com medo, não sabe como é que funciona a entrevista de emprego, ou até mesmo num grupo de WhatsApp de pessoas que querem ir para Irlanda ou querem vir para Europa, de algum lugar do mundo aqui e não sabem muito bem como é que funciona realmente todo esse sistema, beleza, gente? O link do Europass eu vou deixar aqui, tá? Que é o currículo europeu, o modelo de currículo europeu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O link da Seda College, que foi a escola onde eu vim fazer intercâmbio. Então basta você preencher o formulário e dentro de 24 horas eles vão entrar em contato com você. E é isso, gente. Evoluam, sejam felizes. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!